Olá, estamos começando mais um FNC Smart Talks e no programa de hoje eu vou ter a honra de bater um papo super especial com o Vitor Gadelha. O Vitor, ele é Head de Inovação Hospitalar do Grupo de Inovação Aberta do Grupo DASA, do time de Inovação Aberta do Grupo DASA, um dos maiores laboratórios diagnósticos do mundo, o maior da América Latina. O DASA vem trabalhando muito forte com inovação, com inteligência artificial, e o Vitor vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre esse assunto que é tão motivador, é tão encantador. Vitor, inicialmente, muito obrigado por ter topado conversar aqui com a gente hoje, tá compartilhando um pouco do seu tempo com o público da FNC. É um prazer enorme para a gente bater um papo sobre inteligência artificial, como é que é o papel do médico nessa tecnologia toda e como agir todos os players ali, né? Já começando com aquela provocação, a gente, vou criar modelos de IA, parece que é só alguém pegar os dados e criar um modelo, mas existe toda uma infraestrutura por trás de DevOps, de devs, de front-end, back-end, dos próprios engenheiros de machine learning e o papel do profissional de saúde dentro dessa jornada. Né? Então, vamos bater esse papo aí, tomara que seja produtivo para todo mundo que está assistindo. Com certeza será, Vitor. E até para ajudar aqui, no contextualizar quem está assistindo, inicialmente, fala um pouquinho para a gente, qual que é o teu papel exatamente no Grupo DASA como Head de Inovação Hospitalar? Como que é o teu dia a dia? Qual que é o seu principal desafios e objetivos? Muito legal, cara. Então, assim, eu acho que é bom até a gente contar um pouquinho dessa história, como é que eu cheguei até aqui. Eu sou médico de formação, sempre trabalhei com tecnologia e acabei indo fazer mestrado em computação, né, em inteligência artificial pela UFPR, quando eu estou finalizando agora. E eu sempre fui aficionado pelos modelos, principalmente nessa era do Deep Learning. E eu vim para a DASA para trabalhar no laboratório de inteligência artificial, que a gente chama de DASA Inova, junto ao Felipe Kitamura e o Márcio Garcia. Então, o Felipe Kitamura é médico, neuroradiologista, assim, uma das pessoas que realmente mais entende inteligência artificial, sem dúvidas, aplicadas à saúde. E ele começou a montar esse time, e nessa época eu recebi o convite, e o trabalho inicial era justamente tentar arrumar a infraestrutura, né, para suportar a escala dos algoritmos. Então, meio no conceito de plataforma, de realmente ver o desempenho desses algoritmos a longo prazo. Só que, rapidamente, aqui existe uma demanda muito grande de se espalhar essa inovação dentro da empresa, né? E como eu tenho startup também e tenho uma relação muito próxima com as startups de saúde, e já conheci o Thiago Júlio, eu acabei indo um pouco para o funil, para a porta de entrada, a torneira, de onde toda inovação vem, principalmente ligada às startups, para a companhia. Por quê? Porque a gente precisava difundir o processo de inovação dentro da empresa, e dentro da inovação aberta, como médico da tecnologia, junto com o Thiago e as outras pessoas, a gente consegue avaliar essas soluções, inclusive várias soluções de inteligência artificial, mas não limitada a isso, a gente acaba avaliando plataformas de telemedicina, qualquer outra coisa que esteja dentro do meio da saúde. Então, nesse momento que eu saio para lá, eu acabo entrando na porta do funil, né, fazendo esse filtro de coisas interessantes, custo-efetivas, que podem dar eficiência para a empresa e tentar difundir até um pouco fora da vice-presidência médica para todas as outras áreas da empresa. E aí, no último ano e meio, com a entrada da Rede Impa, né, e como eu passei muito tempo hospitalar por ser médico clínico, a gente enxerga vários desafios e possibilidades de melhoria de eficiência, e é nesse momento que existe um shift, né, para que eu olhe com muito carinho ali para os hospitais, porque já tem muita coisa boa rodando. Então, como é que a gente mantém essas coisas e melhora essas coisas, aplica inteligência artificial em parceria com as empresas, ou até desenvolvimento interno, e todos os outros braços da inovação. Então, nesse momento agora, né, que eu dou essa virada para a Rede Impa, que é o grupo hospital da DASA. Hoje são 14 hospitais para promover a inovação dentro dessa rede. Não, fantástico, Vitor. E você citou, né, da sua carreira como médico também, do time DASA, que o quão é importante, né, esse conhecimento da área aplicado à tecnologia.
E eu estou vendo que existe uma tendência, realmente, das pessoas procurarem médicos que têm esse conhecimento em tecnologia. Acho que só dessa forma a gente consegue fazer algo sério. Você falou da sua ligação com startups, né? Você vê essa tendência no mercado? A maioria das startups, elas também têm esse conhecimento, esse corpo médico envolvido? Ou ainda tem muitas pessoas aí mais de tecnologia que está querendo se aventurar e às vezes vem com soluções que não são soluções ideais ou soluções que não são reais na aplicação no mundo real? Como é que você tem visto esse movimento de médicos atuando com tecnologia? Muito bom. Eu acho que assim, o papel do médico e do profissional de saúde como um todo, ele é essencial na formação de qualquer tecnologia. Quando a gente faz essa virada para o patient centricity, né, ou seja, soluções baseadas na experiência do usuário, na experiência do paciente, centrada no paciente, a gente precisa dos profissionais que entendem o que está acontecendo, que vivenciam o dia a dia de toda a cadeia da saúde, seja diagnóstico de imagem e até a parte assistencial, tanto de saúde primária, né, que é aquelas unidades para promoção e prevenção de saúde, como as terciárias e secundárias são os consultórios e os hospitais, para que as soluções entreguem uma proposta de valor. Então, o mais difícil de qualquer solução tecnológica hoje, desde algoritmos, plataformas, prontuários eletrônicos, é entregar uma proposta de valor que realmente traga um benefício muito claro para todos os players que estão envolvidos, né? Com essa proposta de valor, às vezes a custo-efetividade da solução, a gente até consegue colocar ela de lado, porque se o paciente passou a ficar tão feliz e o médico tão feliz com aquela solução, né? Talvez aquela solução seja até mais cara, mas vale a pena pagar aquele preço ali, mesmo que não traga um benefício de custo-efetividade tão claro. Então, são meio que algumas perguntas que a gente até adiciona, né? Então, é aquela questão, a solução realmente tem segurança e qualidade? A gente fazia essa pergunta. Tem, beleza, a gente passa para a segunda. A solução tem custo-efetividade? Sim. Se fosse não, a gente talvez parasse por aqui. Mas hoje a gente, quando tem o não, a gente faz a terceira pergunta. Isso traz uma proposta de valor? Deixa meu paciente feliz? Deixa meu médico feliz? Deixa a operadora feliz? Se sim, e tiver muito claro isso, talvez até aquela segunda pergunta da custo-efetividade, a gente consiga olhar com ela para um pouco mais de carinho. Não que seja importante, é super importante, né? Porque saúde e as margens são super enxutas, mas a gente consegue olhar com mais carinho. Então, o universo das startups, né, eles entendem, cada vez fica muito mais claro a necessidade de um profissional de saúde envolvido para entregar essa proposta de valor e também conseguir fazer aquela, vamos dizer, você se mudar ou transformar seu produto de uma forma muito rápida, né? Então, não está dando certo por aqui, então qual o melhor caminho? E o profissional de saúde, às vezes, pode guiar nesse caminho. A tecnologia na saúde, né? Então, vocês trabalham bem com isso, cara, ela é complexa, ela é um capítulo de tecnologia à parte nos livros, literalmente. Então, existe um entendimento pelo pessoal da tecnologia que é muito importante também, que é de Health IT, né? Então, assim, cara, protocolos de interoperabilidade, como fazer uma solução escalável. O que é que a gente está falando? Normas, né? Então, até entrando nessa questão de normas, cara, tem que ter um profissional de saúde, por exemplo, dependendo do sistema que você está fazendo, é importante, hoje talvez não seja obrigatório, mas assim, cara, se der algum problema aqui que faça algum dano para o paciente, e o Conselho Federal de Medicina chamar, quem tem que ir lá é o médico. O Conselho Federal não vai falar com ninguém que não seja o médico. Então, até isso tem o seu grau de importância do ponto de vista regulatório. Então, para isso tem a própria Anvisa, olhando com carinho para isso, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Então, assim, e esse é o ponto de encontro. O médico, que ele sai um pouquinho da assistência e começa a querer entender um pouquinho mais de soluções e de protocolos de interoperabilidade, ele tem que ter, é importante que ele, se ele não já souber de cara, no meio do processo ele aprenda, quando ele está construindo, interagindo com o pessoal de tecnologia, mas o pessoal de tecnologia também tem que entender que existe um capítulo que deve ser estudado, e quando tem o match dessas duas pessoas, né, então muito meu papel aqui de tecnologia e assistência de saúde, com o cara da tecnologia que ele consegue, todo mundo consegue bolar uma solução que entrega uma melhor proposta de valor, tem uma custo-efetividade bem importante e que seja escalável na saúde, né? Então, assim, existem milhares de problemas para se resolver na saúde, mas existem uns 5 ou 10 que a gente não pode pular eles. Quais são esses 5 ou 10, né? E é isso que a gente tem que encontrar e se reperguntar a cada momento para não errar, porque senão a gente vai cego
e acaba errando no básico. Fantástico. Você falou agora de ter milhares de problemas, mas ter 5 ou 10 que a gente não pode pular. Isso é fantástico, porque mostra o quanto é importante você conhecer do negócio, né? Você conhecer o que você está fazendo, né? Então, a FNC, ela tem, por exemplo, soluções na área de educação. Nós entendemos de tecnologia, então eu tive que chamar professores, pedagogos, para poder ajudar a formular esse projeto de educação, né? Na área de saúde também, então a gente parcerizou com hospitais, etc. Então, assim, se você não tiver o conhecimento do negócio, você vai acabar pensando em soluções que não têm essa efetividade, como você disse. E Vitor, a área de saúde é talvez a área que tem mais oportunidades para inovar e colocar machine learning, IA, mas também é uma área muito difícil, porque não só porque mexe com a vida das pessoas, obviamente, mas porque tem uma diversidade de fontes, de estruturas, de bases de dados, de sistemas diferentes que não se conversam, e toda vez que a gente vai falar de interoperabilidade, ou mesmo de ter um source de informações único, a gente não consegue, né? A gente tem que tratar isso, etc. Como que a NASA hoje consegue pensar em soluções inovadoras, apesar desse cenário de tanta diversidade, né? Prognósticos diferentes, cada médico escreve de um jeito. Como tratar isso para conseguir inovar? Boa. Cara, esse é um problema global dentro da inteligência artificial. Então, apesar dali Deep Learning ele tem seu protagonista, principalmente depois de 2013, né, onde a gente consegue ter uma capacidade de reconhecimento de imagens com esses neurais convolucionais, foram aquelas realmente assim chamou muita atenção. A gente acaba começando dentro da saúde, dentro da medicina, pelas imagens. E aí é onde entra a DAS, e aí é onde entra a sacada dos executivos, no caso, o Dr. Emerson Gaspareto e o Dr. Leonardo de Vedolin, e o Kitamura, né, ele acabou entrando nessa, porque ele venceu um prêmio internacional de análise de imagens do Kaggle. Então, assim, foi uma visão muito interessante dos executivos, e foi top-down, onde eles viram, cara, a gente é uma das maiores empresas de imagem e diagnóstico do mundo. A quantidade de exames que se passa aqui o tempo todo é muito grande. E quando você vai ler, mesmo a pessoa que não seja técnica, você entende que parece que na imagem é que esse negócio, nesse momento, realmente começa a trazer uma diferença muito grande em relação às técnicas de machine learning tradicionais que a gente conhecia aí dos últimos 20 anos que a gente tem trabalhado, né? Então, esse shift para o Deep Learning faz a empresa, pelo conhecimento dos executivos, de começar a querer entender e a trabalhar com inteligência artificial, principalmente relacionada às imagens. Em 2017 e 2018, quando teve essa entendimento dos executivos, que o Kitamura começou a trabalhar, foi muito importante porque é um processo de aprendizagem muito grande em todos esses anos para chegar, por exemplo, até esse momento, onde existem vários algoritmos já em produção, né? Então, um erro comum é a gente querer dar diagnóstico, e a gente entende que às vezes não é dar diagnóstico, não dá aquele nome finalizado lá, você teve um AVC hemorrágico do tipo tal. A gente começa a ver dos artigos e aprende muito com a academia que os melhores modelos são aqueles alterado ou não alterado. E a pergunta que você tem que responder, elas sempre foram muito difíceis inicialmente. A gente acaba entendendo que é mais interessante fazer tentar responder perguntas fáceis, como essa. Cara, eu tenho que ter uma fila aqui de 1000 exames, e se eu tiver aqui, conseguir priorizar os exames, só nesse negócio de não alterado ou alterado, eu dou uma eficiência operacional. E a gente queria lá dar o diagnóstico X, Y com sobrenome Z. Todo mundo tentou nesse momento, né? Mas, assim, houve um aprendizado logo no começo ali para se fazer isso. A questão de dados não estruturados é um negócio extremamente complexo e complicado, né? Do ponto de vista de imagem menos, e a DASA já tem esse grande data lake, onde consegue acessar o PACS, né? Central, o PACS é onde ficam as imagens, você consegue ter um sistema que já anonimiza todas essas imagens, então ninguém tem acesso a dados dos pacientes. Então, se você quiser lá puxar não sei quantas tomografias de crânio desse tal forma, você vai conseguir puxar já tudo bem regularizado. Isso é sensacional, porque do ponto de vista de privacidade é feito um negócio com a ética impecável e com a parte de privacidade realmente impecável. Então, teve muito cuidado junto com todo o jurídico para fazer isso da melhor forma possível. E na imagem você
consegue trabalhar nesses modelos para responder perguntas simples que acabam dando uma eficiência operacional muito importante. Quando a gente vai para essa outra etapa, de querer cruzar as imagens com dados clínicos e outros dados de sinais vitais, por exemplo, que estão dentro dos hospitais, o primeiro passo geralmente é criar esse MDM, esse usuário único, tentar linkar todas as coisas a esse usuário único. E aí, para trabalhar esses dados não estruturados, que você comentou que o médico imputa de qualquer forma, os profissionais imputam de qualquer forma, tem se tentado muito NLP, Natural Language Process, para fazer isso, mas é uma coisa que ainda não está tão robusto, tá? Então, assim, a gente tem estudado bastante as melhores formas de fazer isso, e eu acho que a melhor forma é um combinado de tudo. Educar o médico que no AVC, especificamente nesse tipo, cara, preenche bem feito, porque isso vai trazer um benefício muito grande para a gente, para o paciente, para todos que estão na cadeia, trabalhar com NLP, trabalhar com um sistema que consiga estruturar, e assim, de vez de eu abrir um questionário de 100 perguntas para o médico, cara, faz 10, mas que 10 são importantes de fato para o modelo. Então, um conjunto de ações que você tem que fazer para você extrair valor e conseguir criar. Então, teve um estudo publicado que a gente fez aquele trabalho para ver desfecho de pacientes com UTI, foi onde se utilizou dados clínicos, né, tempo de internação, se esse paciente tem chance de ir para a diálise, se esse paciente tem chance de ir para o tubo, cruzou dados laboratoriais com dados clínicos, com dados de imagem, que é a tomografia de computadorizada de tórax, com algoritmo que foi feito lá na Dasinova para segmentação automática das lesões do pulmão. Então, assim, mas com certeza precisa de um data clean, né, limpar esses dados de uma forma muito robusta. Agora, como a gente vai resolver isso, e o mundo, né, o mundo todo passa por exatamente esse mesmo problema de limpar dados e estruturar bem esses dados no dataset, eu acho que é uma educação e uma combinação de várias coisas, tanto do ponto de vista de pessoas, como tecnologia, com o próprio AI, NLP, né, e para fazer isso de uma forma mais robusta, que traga valor para todos na cadeia de saúde. Fantástico, Vitor. E você, no meio da sua resposta, você falou algo que já me remete a uma outra pergunta, né? Você falou da importância de fazer a pergunta certa, de não querer o diagnóstico correto ali, garantir esse tipo de coisa. Isso me remete que alguns anos atrás, eu lembro que o Watson Health, né, da IBM, que foi um dos primeiros a fazer um barulho de marketing maior e tudo, ele foi duramente criticado nos Estados Unidos justamente por diagnósticos errados ou até por sugerir tratamentos baseados em diagnósticos errados, né? Então, assim, se mostrou que, de repente, aquilo foi feito na hora errada, ou com a pressa para ir para o mercado, ou com a pressa para fazer o marketing disso, né? E a credibilidade desse tipo de solução acaba afetada, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que têm conexão com tecnologia, você, eu, mas tem pessoas até da área médica que não tem nenhum conhecimento, ou não tem credibilidade na tecnologia. A minha pergunta para você é, como que é hoje no meio de health mesmo, dos colaboradores, profissionais da área, como que é hoje a colaboração e a credibilidade desses profissionais em relação a AI, Machine Learning na tecnologia, na health, desculpa, em health? Não, muito bom, cara. Eu vou tentar passar um pouquinho de como eu vejo, tá, esse cenário. A gente tem evoluído bastante e eu vou tocar um pouquinho na questão da cultura. Como você falou, IBM Watson, ele trouxe com essa proposta muito forte, mas assim, até antes do problema de errar diagnósticos e acabar direcionando errado algumas terapêuticas, que foi o que ele inicialmente quis muito ali com Watson for Oncology, né, voltado para oncologia, existe a própria questão assim de vender uma coisa que não conseguiria ser entregue. Era quase que, cara, se eu pudesse fazer uma analogia com um avião, vamos fazer um avião, mas a gente não tem o motor do avião, vamos deixar a carcaça pronta. Só que o motor poderia ser feito, né? Você, quando vai construir, você pode fazer um motor que se encaixa aqui na minha carcaça de um avião. E foram ver que, na verdade, para cada hospital, falando para o hospital aqui especificamente, saúde de uma maneira geral, cada motor que eles tentavam encaixar, eles, na verdade, tinham que criar uma carcaça de avião diferente. Então, assim, era muito complexo, é muito complexo, todos os vieses nos modelos de treinamento, então os dados eram fornecidos pela própria instituição para fazer os algoritmos ali, de saúde para o Watson, e assim, só utilizar dado de instituição, você está
nossa, é uma quantidade de viés muito grande que você, que permeia, né, porque você acaba não tendo o contraste da pluralidade das informações e a variabilidade do dataset. Então, um dos pontos ali para quem sabe, né, o dataset ele tem que ter variabilidade. Assim, talvez o hospital só trate câncer X, né, e não trata o câncer Y. Então, assim, as coisas acabam tendo um viés muito grande, porque ficavam focadas num determinado tipo de problema. Então, mas assim, quando a gente traduz isso para o mundo real da saúde, na DASM especificamente, tem um processo de cultura muito forte. Então, de tanto a gente falar isso aqui dentro, de tanto mostrar o potencial e o valor agregado das soluções, os médicos começam a entender a importância de se estar envolvido nisso. Então, a gente tem um modelo bem descentralizado de inovação, então os próprios médicos começam a propor e começam a engajar e começam a trabalhar dentro do DAS Inova, né? Então, eles têm ali um horário para trabalhar como médico, eles acabam vindo também lá para a área do Kitamura, que é de algoritmos assistenciais, basicamente, muito focado no médico, e com esse processo de cultura se traduz, começa a quebrar as barreiras, porque de fato eles começam a enxergar o valor agregado que tem a solução. E nesse momento, como eu te falei, essas perguntas, quando elas ficam muito simples, é ali que está a mágica do negócio, porque a pergunta muitas vezes é uma segunda opinião. Então, o médico está olhando aqui um BIRADS, que é ali para ver câncer de mama, numa mamografia, e ele pensa, pô, isso é BIRADS 4. Né? Mas antigamente ele não tinha nenhuma segurança, ele podia jogar o BIRADS 4, laudar e etc. Mas agora ele tem uma segunda opinião, muitas vezes, que é o computador. Pô, o computador disse que é BIRADS 4 também. Cara, estou no caminho certo aqui. Ou se não, opa, o BIRADS 3 aqui, o computador disse, tem alguma coisa divergente, será que sou eu? E aí ele começa a olhar com muito mais critério, isso agrega muito valor para o médico. Quando a gente tem algoritmos, por exemplo, que aumenta a velocidade dos slots de ressonância, a gente consegue reduzir 50% ali a velocidade que o exame é processado numa ressonância com o paciente, nesses modelos de GANs, né, que é redes neurais adversárias generativas, ele começa a enxergar isso com muito valor. Então, no momento ainda é incipiente, dependendo das áreas, principalmente quando as pessoas não entendem do ponto de vista técnico o que é inteligência artificial, quando elas acham que inteligência artificial é aquele robô que vai sair falando, ela não entende como é feito hoje, principalmente os modelos supervisionados. Então, passar essa cultura através de conhecimento e mostrando na prática acaba quebrando as barreiras para que todo mundo se engaje no propósito comum, que é, de fato, ajudar a operação, e, de fato, se você ajuda a operação, direto ou indiretamente, você está ajudando o paciente ali de diversas maneiras. Então, acho que é isso, a gente tem que quebrar as barreiras, existe muita coisa para ser quebrada, né? E quando a gente começa a sair dessa curva do hype, é que as coisas começam a ficar um pouco mais tangíveis, porque no começo era muita gente falando e indo lá para a palestra e falava coisas não técnicas, pareciam uma coisa do futuro. Isso criou muita expectativa, a expectativa não veio na mesma proporção e as pessoas acham que é mentira, que isso não vai acontecer. O próprio Watson pode ter contribuído, vamos dizer assim, de uma certa forma com isso. Mas no dia a dia, na operação, quando você vê as coisas funcionando na prática, as pessoas começam a virar a chave e entender a importância da inteligência artificial como tecnologia, não como algo surreal, mas como uma das tecnologias, assim como o blockchain tem suas necessidades, e o potencial que ela tem de suporte à decisão clínica, tentando responder essas perguntas inicialmente mais simples, e claro que um dia a gente vai chegar cada vez nas perguntas mais complexas, até de qual diagnóstico é esse, e me ajuda no diagnóstico e também no tratamento. Legal, perfeito, Vitor. Para encerrar, não daria nesse momento para não ter nenhuma pergunta relacionada à pandemia, né? Como que hoje a inovação ou a inteligência artificial, ela tem ajudado em diagnóstico ou de alguma forma nesse momento de pandemia e Covid? Tem algum tipo de ação que está sendo feita? Como que hoje está sendo essa interação entre a tecnologia e o Covid? Muito bom, cara. Assim, aqui dentro de casa, os engenheiros de machine learning, o próprio Matheus ali com o Felipe Kitamura, eles criaram esse modelo de segmentação automática do pulmão e a gente conseguiu colocar em vários hospitais para rodar, inclusive em uma plataforma aberta,
que é o DASA.ai, onde qualquer um pode subir a imagem de tomografia do pulmão, né, DICOM, e receber essa inferência desse algoritmo no seu e-mail ali, de forma praticamente instantânea. Em poucos minutos você vai ter a quantificação. Então, só isso, a gente trabalhando já um pouquinho com essa medicina de precisão, a gente entende o valor agregado para o médico, porque eu até recebi uma mensagem de uma médica que está na rede, que trabalha com a gente, e ela, cara, aquilo é muito legal, estou usando todo dia, muito obrigado por fazer a solução, porque saiu daquela coisa que é uma observação visual, eu acho que é 50%, abaixo de 25%, acima de 50% de lesão, e sai para uma coisa mais objetiva e quantitativa. Quando a gente começa a fazer isso, a gente consegue cruzar aí com dados de laboratórios, que acabam indo dentro da nossa rede, e foi feito um estudo também muito grande com o pessoal lá, e alguns hospitais, onde pegou esses dados do laboratório com imagem para tentar entender os desfechos desse paciente, o risco que esse paciente tem de um desfecho X, Y ou Z, né, um trabalho até publicado que está ficando cada vez mais robusto à medida que incrementa a quantidade de dados. Isso tem um impacto muito importante, porque a gente já começa a mudar, né, você acha que não, mas acaba mudando a rotina, você começa a querer olhar para algumas coisas com mais cautela, com mais cuidado, e auxilia na prática, tanto do ponto de vista clínico mesmo, assistencial, como operacional, onde o diretor de operação pode entender, meus pacientes, eles têm uma característica de ser mais grave, mas talvez seja pelo meu tipo de hospital, meu porte de hospital, né, então tem várias coisas de métricas que a gente consegue medir para ser mais assertivo nessa jornada de combate ao Covid, né? Mas tem muita coisa aí também que a gente vê na TV, alguns que não deram tanto certo, então é o que eu vi mais, cara, assim, eu avaliei muito a solução de raio-x alterado, não alterado, Covid, não Covid, e aí vem um artigo até dessa semana mostrando os cuidados que você tem que ter nesse tipo de algoritmo, porque o raio-x não só tem Covid, ele tem vários outros tipos de pneumonia, fúngica, bacteriana, dentro da bacteriana tem as específicas, e ainda tem pneumotórax, edema pulmonar, um monte de coisa que acaba afetando ali os algoritmos, e, às vezes tem uma caixa preta, não fica tão claro, né, de como a gente tem que olhar para eles, mas é muita coisa, mas o mais bacana, cara, independente de ter dado certo ou errado, tá? É a criatividade das pessoas para utilizar a inteligência artificial. Então, assim, seja wearables, dados vitais, né? Realmente imagem. E, assim, talvez a gente não tenha atingido um nível de assertividade por falta de qualidade do dado e volume do dado, muitas vezes, mas, assim, quando a gente vê algumas coisas tão criativas, a sensação que tem que a gente vai chegar lá, entendeu? Então, assim, e quando a gente chegar lá, isso vai ser muito bacana, porque é muita coisa que dá para ser feita. Então, na minha área, neurologia, a gente não sabe se o cara vai ter uma crise epiléptica agora ou não. O cara, teve vários acidentes domésticos, o cara cai, bate a cabeça, e tem pessoas trabalhando em modelos preditivos com wearables ali para entender o momento que ele vai ter, assinar um alerta para ele sentar. Isso é um exemplo, mas assim, teve tosse, né, gravação de áudio, a questão é que, sim, cara, quando você olha, as pessoas pensam, inteligência artificial, não chegou lá ainda, não sei o quê, e tem até uma palestra interessante, esqueci de quem que eu vi no TED uma vez, que é, cara, de 2000 para 2005, o computador era uma criança de 1 ano de idade, ela conseguia fazer muita pouca coisa, eram algoritmos que a gente mesmo tinha que codar ali na mão. Nos últimos 15 anos, ele virou uma criança de 7, 8 anos, ele consegue ler, ele consegue escrever, ele consegue observar, não consegue dar um diagnóstico, ele erra, né? Mas, assim, em 15 anos, 14 anos, a gente conseguiu isso, que a gente não vai conseguir nos próximos 15 anos, né? Então, realmente, a gente entra naquela curva exponencial da lei de Moore ali, né? Quando você sai do 1, que vai para o 2, o 2 tende a ser 4, 8, 16, e aí o negócio vai muito rápido. Então, acredito que a gente está saindo do 1 agora, é muito modelo, é muita tecnologia de tipos de rede, tipos diferentes de redes neurais com diversas propostas diferentes, falando especificamente da IA, e o que a gente vai ver para o futuro, cara, assim, teve até outro case interessante, assim, a gente vai olhar, quando a gente vê no futuro, e o futuro próximo, de 20 anos, assim, para frente, talvez a gente bata aqui um papo de novo, e vai falar, putz, cara, a gente 20 anos atrás era medieval o negócio e a gente não tinha essa percepção. Eu acredito que realmente a gente vai ter essa percepção
com a vinda muito forte da inteligência artificial e outras tecnologias. Fantástico, Vitor. Eu concordo plenamente com você. E eu adorei o papo, adorei mesmo, de verdade. Muito obrigado por ter, mais uma vez, por ter topado conversar com a gente. Acho que muitos que nos assistem não fazem ideia do quão avançado estão as coisas nesse mundo de diagnóstico, quando a gente fala de IA, Machine Learning, Deep Learning. Então, foi uma grande aula, Vitor. Muito obrigado mesmo por ter topado, ter participado e ter cedido um pouco do seu tempo para conversar com a FNC hoje. Muito obrigado, cara. Estamos aí, qualquer coisa que precisar, pessoal da ASA, a gente tem um site lá de inovação aberta, tem meu LinkedIn, pode disponibilizar, acessa lá, conversa com a gente está sempre querendo conhecer pessoas, conhecer tecnologias novas, né, entendendo se tem alguma oportunidade, como é que a gente pode aplicar, inclusive entendendo que a gente tem que alavancar todo o setor que trabalha com tecnologia e saúde junto, porque se a gente crescer sozinho, a gente daqui a pouco tempo não vai ter como consumir. Então, todo mundo tem que crescer junto para a gente criar realmente esse ecossistema e posicionar não só uma empresa, né, vamos tirar um pouco essa visão da empresa, mas assim, transformar um ecossistema e colocar o Brasil como líder nesse ecossistema de saúde, visto o nosso tamanho de população, nossa diversidade de pessoas, de dados, e a robustez, né, o DataSUS, a gente tem um Ministério de Saúde que é centralizado, tem muita coisa, né, o maior banco de dados de saúde está no DataSUS, a gente saber utilizar isso com muito sapiência, essa é a palavra, né, com inteligência, a gente pode ser um celeiro para o futuro da saúde, sem dúvida, no mundo todo, cara. Obrigado aí. Sem dúvida, é muito bom ouvir isso, e muitas pessoas não têm nem noção de que isso existe, né? Então, assim, é muito bom ouvir isso, é muito bom ver o quanto está avançado e quanto o Brasil está na vanguarda também, né, Vitor? O Brasil não está atrás como muita gente pensa que está. Tem pesquisadores sérios, tem profissionais sérios, e com certeza eu concordo com você, em breve a gente vai estar aí entre os líderes no mundo em questões de tecnologia ligada à saúde. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E você que gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais, eu vou deixar o link da inovação da DASA aqui na descrição do vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais e acesse as redes sociais da FNC, nosso canal no YouTube, que todo dia tem novidades para você lá. Muito obrigado e até mais.